Bom, várias vezes o Albedo se provou ser um personagem muito inteligente, e possivelmente ele fica em segundo lugar dos personagens mais inteligentes da história de Ben 10, por conta que ele é ex-aprendiz do Azimuth, o personagem mais inteligente em 5 galáxias. E após uma série de eventos que a gente acompanhou na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, o Albedo acabou perdendo seu corpo. Porém, ele consegue se transformar em Galvaniano e evoluir essa forma para sua forma suprema. Porém, aparentemente, o Albedo não conseguiu superar o Azimuth em conhecimento, mesmo na sua forma suprema. E no vídeo de hoje eu destaco para vocês o porquê do Albedo Supremo não ser mais inteligente que o Azimuth. Mas, antes de pro vídeo, já sabe, já clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, na série de Omniverse, o Albedo nos apresenta a forma suprema dos Galvanianos, de milhões de anos de evolução no futuro. A gente nota que ele adquiriu algumas habilidades nessa sua forma suprema, como por exemplo, uma super inteligência, telecinésia, ele consegue disparar raios através do seu cérebro, ele consegue criar um escudo de energia e também possui a incrível habilidade de voar, através de um dispositivo criado pelos Galvanianos futuramente, digamos assim. O nome daquele dispositivo que o Albedo usa para voar é Hovercraft. O Albedo em Omniverse, quando nos demonstra essa forma, ele se diz ser um ser mais evoluído e mais inteligente até mesmo que o Azimuth. Mas mesmo na sua forma suprema, ele não provou toda essa sua inteligência. Mas quando ele roubou o intelecto do Azimuth e colocou dentro de si, digamos assim, ele conseguiu ter uma compreensão maior de todo o universo e também de alguns eventos importantes. Pois, para quem não sabe, o Azimuth conhece o segredo do cosmos e também de várias outras coisas do universo. E é destacado que ele é um personagem tão inteligente ao ponto de não se tornar do mal, pois maldade ou bondade para ele meio que não afeta esse personagem. O Azimuth é meio que um personagem neutro, mas quando alguma ação dele meio que faz mal às pessoas, ele meio que se sente culpado e tenta resolver aquilo, como por exemplo a criação da espada Escalon, que estava causando caos ao universo e separando as espécies alienígenas. E para pedir desculpa ao universo, ele criou o Omnitrix para aproximar as espécies alienígenas. Todos os alienígenas armazenados em um único dispositivo, para caso os alienígenas desaparecessem do universo, eles pudessem voltar à vida novamente, graças àquela pequena máquina criada pelo Azimuth. Mas é destacado que após o Azimuth criar o Omnitrix, ele passou a ser odiado por algumas espécies alienígenas no universo, que não concordavam com o que ele havia feito. Vale destacar que o Azimuth possui mais de 1000 anos de idade. A gente não tem muita informação com relação à sua juventude e com relação à sua fase adulta, digamos assim. A gente sempre conheceu o Azimuth com mais de 1000 anos de idade, mas bem jovem ele acabou criando a espada Escalon. Essa é a única informação que a gente tem sobre a juventude do Azimuth. Mas ele sempre se demonstrou um personagem muito inteligente e que também gosta de estudar e também buscou ter uma compreensão maior sobre o universo, para poder ficar mais ligado ao universo e mais conectado ao universo. E bom, falando um pouco do Albedo, quando ele criou seu Omnitrix, o Omnitrix dele acabou sincronizando com o do Ben Tennyson. Então todos os alienígenas que o Ben possuía foram compartilhados com o Omnitrix do Albedo. E para quem não sabe, o Ben Tennyson sempre possui o auge da espécie. Meio que o Ben Tennyson possui o líder de todas as espécies alienígenas. Todos os aliens que o Ben se transforma sempre serão mais fortes, mais espertos, mais velozes e tudo mais. Eles meio que se tornam o alfa da sua espécie, digamos assim. Como eu posso citar aqui um exemplo para vocês, é o Quatro Braços. O Ben se transformou no Quatro Braços e foi capaz de vencer a Luma, uma princesa Tetramendi de linhagem real e ainda mais uma Tetramendi fêmea. E as Tetramendi fêmeas são bem mais fortes que os Tetramendi machos. E o Ben Tennyson conseguiu confrontar a Luma e vencer ela, mostrando um pouco assim da superioridade que ele possuía do DNA dos Tetramendi. E quando o Ben se transforma no Massa Cinzenta, que deveria ser o auge da espécie galvaniana, mais esperta, mais veloz e etc., o Ben não consegue demonstrar tudo isso quando está transformado em Massa Cinzenta, mas isso tem uma explicação. Por conta do DNA do Ben ser misturado com o DNA galvaniano, o Ben que está no controle do corpo do Massa Cinzenta. Então, por ele estar controlando o corpo de um alienígena que ele desconhece, ele não consegue compreender as coisas que o Massa Cinzenta está pensando, está falando e está fazendo. Várias vezes quando o Ben se transforma no Massa Cinzenta, ele mesmo não entende do que está falando. Mas com o Albedo é um caso diferente, pois ele é um ex-galvaniano e é um personagem muito inteligente, e a sua mente está no corpo do Ben Tennyson, já que a gente sabe muito bem que ele está preso no corpo do Ben, mas a mente dele ainda continua sendo de galvaniano. Então na teoria, quando ele fizesse uso do DNA galvaniano e se transformasse no Massa Cinzenta, era para ele ter uma compreensão maior sobre o Massa Cinzenta e tudo o que ele estava pensando. Mas existem algumas coisas que impedem o Albedo de ser um personagem muito inteligente
tanto na sua forma de massa cinzenta, quanto na sua forma suprema de galvaniano. O Albedo é um personagem muito orgulhoso. Ele se acha tão inteligente ao ponto de não buscar conhecimento, digamos assim. O Azimuth já demonstrou não ter conhecimento em algumas coisas, mas ele busca se aprofundar naquilo que ele não conhece. Porém, o Albedo é diferente. Quando ele desconhece alguma coisa, ele não busca saber mais. Ele apenas quer mostrar que conhece aquilo que é desconhecido para ele e não busca se aprofundar naquilo. E também quando ele se transforma em Galvaniano Supremo, ele está submetendo seu próprio DNA, que é o DNA de Galvaniano Albedo, para passar pelo pior cenário possível. Ou seja, o seu próprio corpo está sendo submetido àquilo, e não o corpo de um Galvaniano que está no auge. E quando o Albedo chega no seu estágio supremo, ou seja, todo aquele jeito arrogante dele e tudo, ainda prevalece na sua forma suprema. Vale destacar que o pior cenário possível não evolui a inteligência do alienígena. Ele submete o corpo do alienígena para chegar no auge, ou seja, a sua forma suprema. Ele adquire uma super força, uma super velocidade e tudo mais. Mas o conhecimento dos alienígenas meio que fica mais aprofundado, pois eles têm que se tornar mais espertos que seus predadores naturais. Os predadores naturais dos galvanianos são os omnivoraces. E quando a gente compara o Albedo Supremo com relação ao seu predador, a gente vê que ele adquiriu algumas habilidades para conseguir vencer o seu predador. Como por exemplo o seu raio elétrico que ele dispara através da sua mente, uma barreira elétrica que ele consegue criar, ele também consegue voar e também ele é um pouco mais inteligente, conseguindo assim vencer o seu predador natural. E também outra coisa que contribui muito para o Albedo não ser mais inteligente que o Azimuth, é que o Azimuth já tem 1000 anos de idade. Ele nasceu muito antes que o Albedo e conheceu várias outras coisas relacionadas ao universo e contemplou eventos diferentes. O Albedo aparentemente possui uma idade relacionada a 100 anos ou até mesmo 10 anos de idade, pois ele se mostra ser um personagem muito imaturo. Então ele não viu coisas incríveis que aconteceram há um bom tempo atrás, como por exemplo o Azimuth, que se aprofundou em várias coisas. E também vale destacar que nem todos os galvanianos estão destinados a ser mais inteligentes, pois a gente tem o exemplo do Bluket e o Driba. Embora eles sejam galvanianos, eles se mostram ser personagens até mesmo mais burrinhos que os seres humanos normais, pois eles não entendem muita coisa e quando estão mexendo com armas, eles meio que não têm conhecimento das peças que eles estão manuseando e do que estão fazendo. Ou seja, nem todos os galvanianos estão destinados a ficarem mais inteligentes. E possivelmente o Azimuth seja o único galvaniano que em pouco período de tempo, ou seja 1000 anos, conseguiu evoluir muito mais intelectualmente que qualquer outro galvaniano, até mesmo que os galvanianos supremos. Ou seja, o Azimuth é o único galvaniano da história que consegue ser mais inteligente que os galvanianos do futuro, ou seja, os galvanianos após o pior cenário possível, conseguindo ser superior intelectualmente que os galvanianos supremos do futuro. Ou seja, o Azimuth nasceu e foi destinado a ser mais inteligente que qualquer outro galvaniano que exista na história do universo. Nem mesmo o Massa Cinzenta que o Ben se transforma é mais inteligente que o Azimuth. Em resumo para vocês, o Albedo Supremo não consegue ser mais inteligente que o Azimuth devido à sua imaturidade, pois ele é um personagem muito novo, ele não busca se aprofundar, obter mais conhecimento, digamos assim, e também nem todos os galvanianos estão destinados a ser super inteligentes, como por exemplo o Albedo, o Bluket e o Driba. Eles nunca vão conseguir chegar aos pés do Azimuth, que praticamente é o único galvaniano que consegue ser superior a toda a sua espécie, e possivelmente ele seja o único exemplar de inteligência da sua espécie. Mas enfim galera, chegando ao fim mais aqui do canal, deixa um comentário aí. O que vocês acham do Albedo Supremo não conseguir ser mais inteligente que o Azimuth? Até porque ele é uma forma evoluída dos galvanianos. Então na teoria ele era para ser superior a qualquer galvaniano que exista. Mas a gente tá falando do Azimuth, o ser mais inteligente em 5 galáxias, tem o título de primeiro pensador e já tem 1000 anos de idade. Então tem coisas no universo que ele conhece que toda a sua espécie desconhece. Ou seja, o Azimuth é único. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim mais do canal, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.